Pessoal, então, na aula de hoje a gente vai falar sobre as aplicações peer-to-peer, né? Esse outro paradigma de aplicação distribuída, discutir alguns aspectos relevantes desse tipo de aplicação, beleza? Então, pessoal, até então, né, no estudo do capítulo 2 do livro, que trata sobre camada de aplicação, a gente discutiu aplicações e protocolos tipicamente voltados ao modelo cliente-servidor, onde a gente tem um host com características específicas que fica sempre ligado, não é? E outros hosts que ficam ligados de forma intermitente e ficam solicitando serviço para o servidor, não é? Então a gente viu que a web, assim, o e-mail, o DNS tem essas características, né, que seguem a arquitetura cliente-servidor. Agora a gente vai dar uma olhada em outras aplicações que fogem dessas características. Então, nas aplicações peer-to-peer, né, que eu estou chamando de pura, não existe um servidor sempre ligado. Os sistemas finais, né, os hosts, eles se comunicam diretamente, ok? E os pares, esses pares, né, os nós, os hosts que fazem parte dessa aplicação distribuída, a gente costuma chamar de pares, né? Ou peer. Então, esses pares, eles podem entrar, ligar e desligar de forma intermitente. Não existe aquela característica de servidor que tem que ficar ligado 24 horas por dia, ok? Então, existem alguns tópicos mais relacionados, né, nessa discussão dessa aula, que está associada à distribuição de arquivo, busca de informações e alguns exemplos de aplicações que a gente vai abordar aqui, beleza? Então, a principal característica é não existe aquele modelo aonde um host vai ficar o tempo todo servindo, precisa ter um endereço IP público e vai ficar 24 horas do dia ligado, esperando solicitações. Aqui a gente segue um outro modelo, ok? Então, a gente já ventilou algumas características, né, dessas aplicações que seguem a arquitetura peer-to-peer, e mais no início do capítulo a gente mencionou que a principal vantagem desse tipo de aplicação é a capacidade de escalar. Então, o Kuroz discute no livro um exemplo, faz uma comparação que a gente vai ver agora, tentando equacionar, seguindo algumas hipóteses simplificadoras, para ter uma comparação de desempenho em termos de escalabilidade de uma arquitetura, de uma aplicação que segue o cliente-servidor versus, né, uma aplicação que usa uma solução peer-to-peer. Então, a gente vai dar uma olhada nesse exemplo agora e o objetivo, né, das aplicações é exatamente a distribuição de um arquivo. Um arquivo qualquer, pode ser um arquivo de música, uma instalação de algum sistema operacional, enfim. Isso não vem ao caso, tá? Então, a questão é quanto tempo leva para distribuir esse arquivo usando um modelo cliente-servidor e usando um modelo peer-to-peer. Nesse cenário, a gente vai ter um servidor, né, e N peers. Isso vai estar presente tanto no modelo peer-to-peer como no modelo cliente-servidor, tá? Então vamos considerar aqui, ó, quais são as hipóteses que a gente tem que assumir, ou melhor, que o Kuroz assume. Primeiro, que no núcleo da rede vai ter largura de banda abundante. Não vai haver gargalo no núcleo da rede. Se houver gargalo, na verdade, quando houver gargalo, vai estar na rede de acesso dos usuários. Beleza? Então, o arquivo que se deseja distribuir, ele tem um tamanho F, são F bits. O servidor tem uma capacidade de upload chamada de US. Então, US é a capacidade
a largura de banda do servidor, né, de upload. Cada usuário vai ter uma capacidade de upload de UI, certo? E de download DI. Beleza? Então tá aqui, ó. O usuário 1 tem a capacidade de upload U1 e download D1. E assim sucessivamente, ok? Para todos os N peers, os N pares, ok? Dito isso, vamos aqui chegar numa equação para ilustrar o tempo de distribuição do arquivo se for utilizada a arquitetura cliente-servidor. Então, ó, no modelo cliente-servidor, beleza? O servidor vai ter que distribuir o arquivo para cada um dos N pares, certo? Então, isso de forma sequencial. Então, o que é que ele vai ter que fazer? Ó? Lembra, F é o tamanho do arquivo, o S é a capacidade de upload do servidor. Então, F dividido por US é o tempo dele enviar um arquivo. Só que a gente está falando de N cópias do arquivo. Então, o tempo para ele enviar as N cópias do arquivo vai ser N vezes F dividido sobre US. Tá? Um cliente, isso é só transmissão, né? Um cliente I qualquer, vai gastar F, que é o tamanho do arquivo, dividido pela capacidade de download dele, que é DI. Beleza? Então, ó, o tempo de distribuição, usando a arquitetura cliente-servidor, pode ser equacionado da seguinte forma: tempo para distribuir F para os N clientes usando a abordagem cliente-servidor. Tá aqui, né? Ó. A gente está chamando isso de DCS, né? É a distribuição usando o cliente-servidor. Então, esse tempo vai ser o máximo entre o tempo que o servidor leva para transmitir, enviar as N cópias de F, que é o que a gente acabou de ver aqui, e a gente está considerando o par, né? O nó. Estou chamando de par aqui só para a gente, enfim, ter uma relação de comparação idêntica, né? Cliente-servidor com peer-to-peer. Mas aqui o certo não seria dizer par, tá? Com o nó, né? Vou chamar nó. Então, ó, isso aqui F é o arquivo e mínimo DI seria o nó com a menor capacidade de download. Certo? Então, se a gente fizer essa relação, pegar o máximo desses dois, a gente vai ter uma ideia, né? Uma medida de referência de tempo máximo, vamos dizer assim, né? Limite superior do tempo de distribuição nessa arquitetura cliente-servidor, ok? Isso aqui seria o gargalo, né, em termos de cliente. É o cliente com a menor capacidade de download, ok? Detalhe que chama atenção aqui, ó. Vai haver um crescimento linear à medida que aumenta a N, né? Isso aqui chama muita atenção no modelo cliente-servidor, né? Se N for 100, for 1000, for 1 milhão, à medida que esse N aumenta, isso aqui cresce de forma linear. E isso é o que influencia na escalabilidade do cliente-servidor. Agora, no modelo peer-to-peer, a gente tem exatamente o mesmo cenário, certo? A diferença é que o servidor, veja, no peer-to-peer a gente não tem servidor, mas a gente está partindo de um cenário idêntico para os dois modelos, né, cliente-servidor e peer-to-peer, onde o arquivo está originalmente no servidor, certo? Então, o servidor, ele só precisa enviar pelo menos uma cópia, que seria o tempo para isso. F é o tamanho do arquivo, o S é o upload do servidor. Ele não precisa enviar a cópia para todo mundo. Uma vez ele enviando para um nó qualquer, que agora sim a gente pode chamar par, esse par pode
transferir para os outros pares também, né, da arquitetura peer, da rede peer, ok? Então, o cliente I vai gastar F dividido por DI, né, a capacidade de download do cliente I, para fazer o download do arquivo. E na prática, NF bits devem ser baixados de forma agregada. Mas insisto, quem vai distribuir o arquivo não é mais exclusivamente o servidor. Cada nó, na hora que recebe o arquivo, ou parte dele, já pode também enviar para os outros pares da rede. Então, existe a capacidade de upload do servidor e nesse modelo, cada nó também contribui fazendo upload, ajudando a distribuir o arquivo, tá? Significa que a taxa de upload vai ser mais rápida, uma vez que a gente vai somar a capacidade de upload do servidor mais a capacidade de upload de cada nó peer envolvido na distribuição. Então, para a gente calcular o tempo máximo aqui, vai estar em função de quê? O tempo máximo para distribuir o mesmo arquivo F para todos os nós, agora usando o modelo peer-to-peer. Isso, o tempo máximo vai depender, primeiro, do tempo de distribuição do servidor. Só que agora o servidor precisa enviar pelo menos uma cópia do arquivo. Então aqui a gente não tem aquele fator N multiplicando, né? É só F dividido por US, que é a capacidade de upload do servidor. Então é o tempo para o servidor enviar uma cópia. Depois, a gente tem um outro limitador que é a capacidade de download do nó com menor capacidade. Por isso que tem mínimo aqui. Esse mínimo é para dizer que é o nó com a menor capacidade de download. E com relação à distribuição, né, ao envio, ao tempo de distribuir para todos os nós, apareceu aqui, a gente tem que enviar uma cópia para cada um dos N nós, né? Então é F vezes N, mas no denominador, antes só tinha a capacidade de upload do servidor. Agora, adicionou-se a capacidade de upload de cada nó da rede. Ok? Então isso equivale àquilo que a gente mencionou, né? Mais no início do capítulo, ou do curso. Uma arquitetura peer-to-peer equivale àquela história da festa. Você convida as pessoas e diz, quem for, leve um prato de comida e uma bebida. Significa dizer o quê? À medida que vão mais convidados, cada convidado leva também recurso, né? É como se cada convidado não levasse apenas só a barriga, né? Vamos dizer assim, né? Para consumir na festa. Ele leva a barriga dele, mas ele leva recurso também, comida e bebida. De tal forma que todo convidado ajuda a viabilizar a festa também. Tá claro, pessoal? Então, aqui, é onde está a questão. A capacidade de upload aumenta à medida que o número de usuários aumenta, tá? Então, esse gráfico é bem interessante, Aqui a gente está estudando, seguindo essas hipóteses, o tempo mínimo de distribuição do arquivo, tá? Definiu alguns valores, né, para a gente poder chegar a valores numéricos. Então, FU é igual a 1 hora, o S é igual a 10U, quer dizer, o upload do servidor é 10 vezes o upload de um usuário. O D mínimo é maior ou igual que o S, tá? Então, o que acontece? Então, o que a gente observa, pessoal? Olha, para um N pequeno, não tem tanta diferença, né? Não faz muita diferença o tempo mínimo de distribuição. O comportamento é bem parecido. Cliente-servidor com peer-to-peer. Mas à medida que esse N aumenta, como a gente mencionou, o tempo de distribuição da arquitetura cliente-servidor cresce linearmente, mas o que é interessante, na arquitetura peer-to-peer, a gente tem
um crescimento mais moderado, né? Ok? O que sugere uma ótima escalabilidade. Então é por isso que a gente diz que as soluções peer-to-peer são autoescaláveis. À medida que aumenta o número de usuários consumindo, naturalmente os usuários também contribuem servindo. Então, é isso que gera esse comportamento de boa escalabilidade. Beleza? Então agora a gente vai falar de uma aplicação que segue o modelo peer-to-peer, né? Que é o BitTorrent. É uma aplicação para distribuição de arquivo. Então, o BitTorrent é um popular protocolo para distribuição de arquivo seguindo as características de uma aplicação peer-to-peer, ok? Então, aqui a gente está visualizando nessa figura um conjunto de nós, que a gente chama de peers, né? E eles vão cooperar para distribuir um arquivo. Então, alguns conceitos. Primeiro, a gente tem um ponto centralizador, não é? Um nó que tem características de servidor mais central, que a gente chama de tracker, aonde os pares que participam desse processo de distribuição, né, que a gente pode chamar de torrent, né, ou torrent, eles se registram nesse tracker, ok? E, como eu disse, a torrent, né, é o grupo, o conjunto de pares que estão participando para distribuição desse arquivo, ok? Então, o arquivo que está sendo distribuído entre aqueles nós, né, entre os pares, ele vai ser quebrado em pedaços chamados de chunks. E esses pedaços têm tipicamente 256 kilobytes. Então, a partir daí, eles vão trocar essas partes, né? Esses pedaços. Vão fazer isso de forma cooperativa. Então, para que um par ele faça parte da torrent, no início ele não tem nenhum pedaço, mas à medida que ele trabalhar, ele vai receber pedaços, né? Partes do arquivo, assim como também ele vai entregar essas partes que ele passou a ter para os outros nós da torrent, tá? Então, de início, ele vai ter que se registrar com esse servidor. Então, sobre essa perspectiva, neste momento, a gente tem alguma característica de cliente-servidor, certo? Mas assim, a gente pode adiantar que o gargalo, o maior esforço da aplicação, não é isso aqui. Isso aqui só acontece no momento inicial para se registrar e para que novos usuários consigam saber quem está participando da distribuição daquele arquivo. Então, não tem gargalo nessa atividade, tá? O gargalo está na distribuição em si do arquivo, ok? Então, cada torrent tem a sua infraestrutura ou o nó, que é o tracker responsável por ela. O par se registra no tracker e periodicamente ele ainda informa se continua trocando partes do arquivo em distribuição. Isso porque a gente viu que no modelo peer-to-peer, a qualquer momento um nó pode sair da torrent, nesse exemplo, e pode voltar também depois. Então, existe essa necessidade de controle e comunicação com o tracker para informar se ele continua participando ou não da torrent. O tracker não pode perder de vista quem está participando da torrent. Quando o novo par, por exemplo, a Alice, essa mocinha aqui, ela se une à torrent através do tracker, vai haver a escolha aleatória de um subconjunto de nós que já estão participando da torrent. Sei lá, 50, por exemplo. E aí, o tracker vai enviar o endereço IP desses nós para a Alice. Nesse momento, a Alice vai estabelecer conexões de forma concorrente com todos os pares de sua lista. Então, ela vai buscar
como está mostrando aqui no exemplo, né, conexões com cada um desses nós da sua lista, criando um grafo, né, uma rede sobreposta aqui. Lembra, essas comunicações aqui são lógicas, né? Isso aqui não são enlaces, tá? Ó. Na prática, isso aqui é uma comunicação, e se a gente for ver fisicamente, tem vários roteadores aqui no meio, né? Não podemos esquecer disso, tá? Isso aqui é uma visão de alto nível, lógica. Então, enquanto a Alice está fazendo downloads, né, de parte do arquivo, ela também está fazendo upload de outras partes desse arquivo que ela já baixou. Vale lembrar que os nós, insisto, eles podem entrar e sair a qualquer momento. Então, essa lista da Alice pode ser alterada, né? Uma vez que esses nós podem, em qualquer instante, sair e outros podem entrar, tá? Portanto, essa vizinhança da Alice varia com o tempo. Quando o PALB tem todo o arquivo, ele pode sair, uma vez que ele já baixou o arquivo, ou pode ser mais altruísta, né? No sentido, poxa, eu usufruí desse processo para baixar rapidamente o meu arquivo, apesar de ter terminado de baixar, eu vou continuar cooperando aqui com os colegas, né? Então, esse processo de obter pedaços tem algumas particularidades. Num determinado instante, pares distintos vão possuir subconjuntos diferentes dos pedaços do arquivo, né? Então, periodicamente, um par, por exemplo, Alice, ela vai pedir aos vizinhos dela a lista de pedaços que cada um possui. E também vai enviar a lista que ela tem para os seus vizinhos. O que acontece aqui? Naturalmente, vão existir pedaços que estão mais frequentes já distribuídos do que outros. Então, o torrent ele tem uma característica de potencializar a equalização do número de cópias. Então, ele favorece, ele dá prioridade para pedaços mais raros, exatamente para que exista uma aceleração da distribuição desses pedaços mais raros e eles deixem de ser raros, criando uma equalização do número de cópias dessas partes, né? Isso ajuda, de maneira geral, a aceleração do processo. E também tem um conceito de toma lá da cá, né? Olho por olho, dente por dente, alguma coisa nesse sentido. Qual é a ideia? A Alice tem uma lista de vizinhos conectados a ela, mas a quais vizinhos ela deve responder? A quais vizinhos ela deve servir? Então, o BitTorrent, ele tenta equalizar, né? Ele tenta viabilizar com que um nó distribua, forneça para vizinhos que tenham a mesma capacidade de servir. Então, ali se envia pedaços para 4 vizinhos que estejam lhe enviando pedaços nas taxas mais elevadas. E esse é um processo que fica sendo reavaliado, né? A cada 10 segundos, ela vai reavaliar quem são os nós vizinhos que estão servindo melhor a ela. A cada 30 segundos, ela vai escolher aleatoriamente outros pares da lista de vizinhos dela para trocar informação. Isso é uma capacidade de conhecer a realidade de outros vizinhos e, quem sabe, achar vizinhos melhores, né? Tá certo? O par recém-escolhido pode se unir aos 4 mais que a gente viu anteriormente. E isso pode sofrer uma atualização. A ideia exatamente é ela interagir com aqueles que servem melhor a ela. Do mesmo jeito que esses que melhor servem a ela vão analisar se ela está servindo bem a eles. E é o que a gente entende por tomar lá da cá aqui de forma mais alto nível, né? Potencializar a interação de pares que trabalham e servem da mesma forma. É como uma relação de amizade, né, grosseiramente. Você faz muito pela outra pessoa e a outra pessoa não faz muito por você, essa amizade pode
entrar em risco, né? Está em risco, uma vez que só você serve e o colega não te ajuda. Então vamos ter uma ideia aqui, ó, uma ilustração do toma lá da cá, né? Ó. Alice está já operando com os 4 melhores dela, Bob também, e aí tem essa abordagem otimista. Como é que Alice vai tentar descobrir outros melhores ainda do que esses 4 que ela já opera, tá? Então ela vai sondar Bob de forma otimista. Faz essa sondagem. Bob faz a mesma coisa também, ó. Sonda ela para ver qual é a capacidade dela servi-lo e vice-versa. E, por exemplo, Bob se torna um dos 4 melhores provedores de Alice. Dessa forma, o que aconteceu? Ó? Ela deixou de interagir com um dos 4 anteriores, o pior deles. Do mesmo jeito, Bob. Então, essa é a forma de na rede peer, os nós buscarem parceiros melhores, né? Aprender. Então, com taxa de upload mais alta, vai ser possível encontrar melhores parceiros de troca e obter arquivo mais rapidamente. Ao mesmo tempo que ela obtém mais rápido o arquivo, ela também vai compartilhar mais rápido o arquivo. Por sua vez, os seus vizinhos também compartilham mais rápido o arquivo e, na verdade, de forma indireta, todo mundo ganha. Ok? Bom, pessoal, então a gente vai apresentar agora alguns conceitos relacionados a como armazenar esses dados, tá? A gente falou sobre aplicação peer-to-peer, né, para distribuição de arquivos no modelo peer-to-peer, ok? Então, assim, existe a necessidade de organizar esses dados que vão estar distribuídos, espalhados entre os pares, né? Isso é uma realidade de aplicações que seguem o modelo peer-to-peer. Então, assim, quando a gente pensa num modelo centralizado, tipo cliente-servidor, os dados vão ficar no servidor central e as consultas vão ser feitas diretamente a esse servidor central. Só que, considerando o modelo peer-to-peer, os dados vão estar espalhados entre os pares que fazem parte, né, da aplicação peer. E aí existe um desafio sobre esse aspecto, tá? Então, uma solução é usar o DHT, né, Distributed Hash Table, que é uma base de dados, né, uma tabela distribuída com base em hash, onde é possível ter uma boa gestão dessa base de dados distribuída, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Então, essa base de dados tem como informação mínima um par, chave e valor. Chave vai ser aquilo que a gente passa como referência para buscar e achar o valor. Por exemplo, a chave poderia ser o número de CPF, se a gente quer encontrar informações sobre uma pessoa, né? Ou então a chave pode ser uma informação para o nome de um arquivo, por exemplo. Então, na hora que a gente busca o nome do arquivo, o retorno, né, dessa base de dados seria o endereço IP do host ou do par aonde esse arquivo está armazenado. Certo? Então, o tempo todo, considerando que a base de dados é distribuída entre os pares, vai ser necessário fazer perguntas para essa base que é distribuída e ter como resposta o endereço IP de onde está a informação que se deseja. Tá? Ok? Então, os pares podem também inserir registros com essas informações, né? Chave e valor. Tá bom? Então, por exemplo, alguém quer buscar um arquivo, né? Como no exemplo aqui, MP3, uma música, .mp3. Então, faz a busca nessa estrutura distribuída e o retorno dessa busca vai ser o endereço IP do par aonde o arquivo se encontra, de tal forma que o interessado pode acessar esse arquivo diretamente contactando via endereço IP. A gente vai estudar com detalhes o protocolo IP
quando a gente estiver estudando o capítulo 4, que trata sobre camada de rede, mas o endereço IP é a referência para poder se alcançar um host específico. É um endereço que faz a distinção de hosts, beleza? Ok, então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que vai ser atribuído um ID, que é um número inteiro, para cada par no intervalo de 0 a 2 elevado a n menos 1. Cada ID pode ser, então, representado por n bits, certo? Todos os pares que vão participar dessa base de dados distribuída, mapeada para uma solução peer-to-peer, vai ter que ter um número inteiro que vai estar dentro desse intervalo. E esse ID, como a gente falou, vai requerer apenas n bits. Então, isso vai exigir que as chaves estejam no mesmo intervalo de inteiros. De tal forma que, para obter a chave, né, obter o valor inteiro, deve ser calculado o hash da chave original. Então, a função hash permite você transformar valores diferentes em um número inteiro comum, tá? Então, a função hash ela é considerada uma função, a gente diz, de muitos para um, de tal forma que duas entradas diferentes pode ter, por exemplo, uma mesma saída, mas a probabilidade dessas saídas serem a mesma é muito pequena. Então se faz meio que uma conversão, né? Você tem uma grande variedade de entradas e você vai transformar essas entradas num subconjunto menor de números inteiros dentro de um intervalo. Ok? E obviamente, toda vez que a gente passar esse mesmo valor inicial para o hash, o resultado vai ser o mesmo. Então, vai ter aqui, ó, no exemplo, a gente tem um parâmetro sendo passado para a função hash, né, Led Zeppelin 4, e vai ter uma chave que é o resultado da função hash. Toda vez que se passar esse parâmetro para a função hash, o resultado, a chave de retorno vai ser a mesma. E é por usar a função hash que essa estrutura que a gente está discutindo aqui é chamada de DHT, né? Distributed Hash Table. Então, a questão principal vai ser como atribuir os registros de chave e valor aos pares que fazem parte da rede peer. Isso é feito atribuindo a chave ao par que tem o ID mais próximo. Então, o registro vai ficar com o par que tem o ID mais próximo da chave. Nessa convenção, o próximo vai ser o sucessor imediato à chave. Por exemplo, número 4. Se a gente tem o seguinte conjunto de pares, né, de nós participando da aplicação peer-to-peer. Pares com ID 1, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14. Ok? Então, a chave 13 tem que ficar com quais desses nós? Com o sucessor imediato, uma vez que não existe o 13, né, o 14. Se a chave for 15, extrapolando o intervalo 14, o imediato vai ser o próximo, né? O nó 1. Então, o nó 1, que é o sucessor de 14, uma vez que não existe o 15. O sucessor do 15, perdão. Uma vez que não existe o nó, propriamente o 15. Então, a gente vai considerar uma estrutura circular, tá? De tal forma que um dado par, por exemplo, o 3 aqui, ele só vai conhecer o antecessor e o sucessor. Isso aqui é uma estrutura lógica sobreposta à rede real, né? Tá certo? Por isso que a gente chama de rede overlay, que representa uma rede sobreposta, tá? Nesse caso, uma estrutura de anel, né? Circular. Só reforçando, pessoal, quando a gente fala de rede sobreposta, né? A gente pode imaginar enlaces aqui ligando nós, né? Só que essa é uma visão abstrata, ok? Numa rede de computadores típica,
esse enlace aqui está ligando dois elementos da rede. É um enlace físico, né? Um meio de transmissão, vai ter transmissão e a coisa do tipo. Aqui, essa ligação entre esses dois nós não é um enlace de rede, ok? Isso é uma abstração. Na verdade, vai ter uma rota com vários enlaces passando por roteadores, que todo esse caminho numa rota clássica ligando dois hosts, por exemplo, 1 e 3, está sendo representado aqui de forma abstrata como uma ligação direta entre 1 e 3. Ok? Beleza, então nessa estrutura circular, a gente tem que o próximo nó é o sucessor, ok? Então o próximo do 1 é o 3, o próximo do 3 é o 4 e assim sucessivamente. Obviamente, o próximo do 15 é o 1, tá? Então, dada essa estrutura, vamos considerar que o nó 3, né, o par 3, ele quer saber quem é o responsável pela chave 15. Qual é o nó da estrutura que é responsável pela chave 15? E essa consulta vai ser passada pelos nós que fazem parte da estrutura, sempre no sentido horário. Então, o 3 vai passar essa consulta para o nó 4. Se o nó 4 não sabe, vai passar a consulta para o seu próximo, né? Para o seu sucessor. No caso, o nó 5. E isso vai acontecer, essa consulta vai ser passada até chegar no nó responsável pela chave 15. Então, a consulta vai passar por cada nó, né? Na hora que chega no nó que é responsável pela chave 15, o nó 15 vai responder diretamente ao nó que fez a consulta. Nesse exemplo, houve uma coincidência, né? A chave 15 estava sendo buscada, né? E existia o nó também com o identificador 15. Mas a gente viu que poderia, por exemplo, isso pode não acontecer, né? Vamos imaginar que a consulta seja para a chave 13, né? Então, como é que seria a chave 13? Quem seria o responsável pela chave 13 seria o sucessor. Não tem o 13, o sucessor seria o 15. Então, o nó 15 também seria responsável pela chave 13, né? Ok? Então, pessoal, só para a gente entender, por que a pergunta foi 15, pessoal? Por que por que a gente está buscando o responsável pela chave 15? Vamos imaginar que esteja sendo feita uma busca para o nome de um arquivo, nome de uma música. Por exemplo, pode ser aquele exemplo lá da música do Led Zeppelin. Aí, o que acontece? Esse nome, música X do Led Zeppelin, vai ser passado por uma função hash que vai retornar a chave 15. Ok? Então, na lógica da estrutura que a gente rodou nesse exemplo, o par que vai conter o nome, a chave 15 e o endereço IP do nó que tem armazenada a música vai estar armazenado também no nó cujo ID é 15, certo? Então a gente tem identificadores para os nós que segue o mesmo espaçamento da hash e tem a chave que representa o armazenamento da chave em um campo de valor, tá? De tal forma que, sei lá, imagina aqui que o nó 8 faz uma outra busca. Ele está querendo buscar um arquivo qualquer, por exemplo, a instalação de um sistema operacional. Então ele vai passar o nome do arquivo na função hash, é a mesma função hash, e descobre que, por exemplo, o resultado da função hash é 1. Significa dizer que ele vai percorrer todos os nós no sentido horário até alcançar o par de número 1. No par de número 1 vai ter a chave 1, que vai estar associada a ela o endereço IP do nó que armazena a instalação que ele está buscando. Beleza, pessoal? Então, como muitos de vocês podem estar pensando,
percorrer todo o círculo, né, que a gente mostrou no slide anterior, especialmente se o número de nós for muito, pode demorar, tá? Então, existe a possibilidade de se utilizar atalhos, né? Agora, a gente não tem uma estrutura simplesmente circular, a gente tem um grafo, né, uma malha que permite atalhos. Então, por exemplo, o nó 3, além de saber que tem como sucessor o 4, ele também sabe que tem um sucessor, o 8, né? Então, por exemplo, se ele quer alcançar a chave no nó 15, ele não vai fazer aquele trajeto que a gente viu, né? 3, 4, 5, 8, 10, 12 para alcançar o 15. Ele pode fazer simplesmente, ele sabe que a chave é a 15 e sabe que tem um vizinho 4 e um vizinho 8. Então ele pode simplesmente mandar para o vizinho 8. O 8 não vai ter. Neste exemplo, o 8 tem como sucessor direto o 10, mas tem um atalho para o nó 15. Então ele manda diretamente para o nó 15. Nesse caso, ao invés de serem 1, 2, 3, 4, 5, 6 saltos, ele consegue apenas alcançar o nó 15 com 2 saltos. Isso aqui é uma forma de você diminuir o número de saltos, né? É lógico que num extremo a gente teria o anel, no outro extremo a gente teria o cenário onde cada nó tem uma conexão direta com todos os outros nós. Mas a estrutura seria complexa, né? Não faz muito sentido. O interessante é ter um meio termo entre tudo e nada, né? Tá certo? Então, cada par nesse exemplo mantém o endereço IP dos atalhos antecessores e sucessores, né? Nesse caso, a gente tem uma redução do número de mensagens de 6 para 2 e com o uso dos atalhos foi possível reduzir o número de mensagens usando O de log n vizinhos e O de log n mensagens. É uma facilidade da estrutura de dados do grafo. Ok, pessoal? Agora a gente vai falar um pouquinho, dar uma ideia de como é que funciona a rotatividade de pares, né? Lembra que na rede peer, um par não precisa ficar ligado 24 horas. Na hora que ele quiser, ele pode sair da rede peer. Então, é isso que a gente vai ver aqui, ó. Então, a gente tem aquela mesma estrutura da DHT, ok? E vamos considerar que o nó 5 sai abruptamente. Então, ele desligou a aplicação dele. O que é que vai acontecer? Os nós vizinhos vão detectar a saída dele. Ok? Vai ser função dos vizinhos estar sondando periodicamente os seus sucessores. Obviamente, né? Os sucessores são os vizinhos, né? Então, o par 4 torna o par 8 seu sucessor imediato. Então, o par 4 detectou que 5 está fora, ele agora vai apontar para o nó 8 como sucessor imediato dele. E vai perguntar para o par 8 quem é o seu sucessor. Ok? Por que isso? Porque para ter mais agilidade, né, e disponibilidade, o nó vai começar a observar os seus dois sucessores seguintes, ok? Então, nesse caso, o nó 4 estava antes do 5 sair, ele estava de olho no 5 e no 8, né? O 5 saiu, ele agora define o 8 como próximo e pergunta quem é o próximo sucessor dele, o 10, para ele apontar também para o 10. Então, para tratar a saída de pares é requerido monitorar, né, e conhecer o endereço IP dos seus dois sucessores. E dessa forma, qualquer nó que saia, é possível reconstruir o DHT. Obviamente que os dados que estavam naquele nó, o nó saiu, os dados daquele nó não vão ficar mais disponíveis, né? Mas a gente viu que existe uma certa redundância de arquivos entre os pares, né? Então é esperado, lembra que a gente viu inclusive um método lá do peer-to-peer
do torrent, aonde ele sempre tenta transferir os blocos mais raros. Então ele dá prioridade por transferir os blocos mais raros para aumentar a disponibilidade daquele arquivo que é raro. Significa dizer que dessa forma, não havendo uma boa distribuição de cópias daquele arquivo entre os pares, a saída repentina de um nó qualquer não vai interferir tanto na distribuição do arquivo, ok? Uma outra questão é, e quando um par quer entrar, quer, quer participar da DHT, né? Vamos imaginar, discutir aqui o que é que acontece se um par de ID 13 vai entrar na rede. Então, esse nó que deseja entrar, vai entrar em contato com o nó 1 para percorrer a estrutura e saber onde ele deve se encaixar, né? Então, o 13 ele vai para o nó 1, vai saltar entre seus sucessores até identificar, chegando no 12, que o 13 deveria ser o sucessor do 12, uma vez que depois do 12 só tem o 15. Então, ele vai entrar aqui, né? E a partir daí, o 12 vai apontar para o 13 e o 13 vai apontar para o 15, fazendo a inserção correta aqui na estrutura circular. Ok, pessoal? Então aqui a gente abordou alguns aspectos, uma visão superficial, né? Deve se chamar atenção disso, só para a gente ter uma ideia como é que é a gerência desses arquivos ou desses blocos de arquivos, né? Se a gente pensar no BitTorrent, distribuídos entre os nós que fazem parte dessa aplicação peer-to-peer. Notem que a arquitetura peer-to-peer traz a facilidade da escalabilidade, né? É uma vantagem. Por outro lado, a gerência, o controle dessa aplicação é mais complicado. É bem mais complicado a implementação, né? E o número de mensagens de controle para viabilizar essa estrutura distribuída se comparado ao modelo cliente-servidor, ok? Então, na aula de hoje, a gente falou sobre aplicações peer-to-peer, né? Discutimos as vantagens e desvantagens das aplicações peer-to-peer se comparado às aplicações cliente-servidor. Vimos a sua característica de autoescalabilidade, né? Discutimos um exemplo usando o BitTorrent e falamos um pouquinho de como é que pode ser implementada essa base de dados distribuída, né, usando DHT. Na próxima aula a gente vai falar sobre programação sockets para a gente concluir o conteúdo do capítulo que trata sobre camada de aplicação. Ok, pessoal? Então, um abraço, até lá.